E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Amém, meus irmãos, por esse texto? Então, existem crises, né? E porém aqui, o texto vai nos dizer que havia fome. Por que estava havendo fome? Porque não chovia. Houve uma sequidão muito grande, a qual a terra não conseguia produzir mais. Eu não gosto de dar título à mensagem, mas se eu fosse dar título aqui esta noite, eu diria que obediência mais fidelidade, ela vai gerar um milagre. Eu sei que muitas das vezes a gente incentiva os irmãos a ter fé aqui. Principalmente eu, né, que eu sempre fui do culto da vitória. Então estou sempre incentivando os irmãos a ter fé. Mas a realidade também é que muitas das vezes a gente tem a fé, mas a gente não tem a obediência e nem a fidelidade. É por isso que a gente às vezes fica batendo na porta e ela nunca se abre. Porque há uma junção. Por isso que eu estava estudando esse texto e aprendi algumas lições. Muitas das vezes a porta não se abre, irmão Antônio, porque a gente não é muito obediente, né? E também não tem aquela fidelidade. Mas quando junta a obediência junto com a fidelidade, isso vai nos trazer uma porta aberta. Vai trazer um grande milagre para nós. Muitas vezes eu parei para pensar e olhando situações, orando por pessoas, e me perguntava: Senhor, por que não acontece? Por que a porta não é aberta? Por que o milagre não acontece? Mas muitas das vezes está nesse segredo. Então aqui, esta época aqui, Isaque estava passando uma dificuldade muito grande. Até porque, irmãos, devia ser uma sequidão muito grande. Porque a terra que Deus prometeu a eles, que era deles a terra, era uma terra próspera. Canaã era uma terra muito boa. Nem tanto que anos depois nós vamos ver que os espias vão lá espiar a terra, e eles voltam, são 12 pessoas que vão, e 2 deles vai dizer que a terra é muito boa. Mas a crise veio sobre aquele tempo, uma crise hídrica, a qual eles plantavam e não nascia nada. E se não nascia nada, não produzia, e se não produzia, não tinha dinheiro. Então a dificuldade, a crise financeira foi muito grande. E eu lendo aqui, aprendendo com Isaque algumas coisas, né, que muitas vezes a gente até escuta alguém criticando um pouco Isaque, porque quando veio a crise, ele queria fazer igual o pai dele fez. Queria descer para o Egito. E geograficamente, historicamente, se você for ver, o Egito era a nação mais poderosa da face da terra naquela época. Era uma nação que era banhada por um rio gigantesco. Podia ter a seca que fosse, mas ele era banhado, Egito era banhado pelo rio Nilo. Então eles não tinham dificuldade. E junto disso, haveria ali as melhores plantações. Eles tinham estratégias de plantações. Então é uma terra muito próspera também o Egito. Então quando essas crises aconteciam, a primeira coisa que eles faziam era descer para o Egito. Foi isso que Abraão fez para escapar da crise. Abraão foi para o Egito, Deus o abençoou lá. Só que vai acontecer a mesma crise no tempo do seu filho, Isaque. Só que Deus trabalha de uma forma diferente. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, na estratégia de Isaque, que eles não estavam errados, eu acho que se eu estivesse lá nas mesmas condições, eu também ia fazer isso. Muitos de nós faz isso.
Inclusive, para quem segue a economia sabe que em 4 anos há crise no mundo. Só que depois da pandemia, essa crise ela se descontrolou. Que ninguém consegue mais ter saída para lugar nenhum. Há mais de 6 anos nós estamos em crise. E o que muitos dos brasileiros estão fazendo? Estão procurando os países melhores. Sim ou não? Nós temos um exército gigantesco de brasileiros que está nos Estados Unidos, na melhor nação, em busca de algo melhor. Então Isaac não estava muito errado em ter essa ideia, né, de descer para o Egito, porque lá a terra estava tudo funcionando, estava tudo maravilhoso, se ganhava-se dinheiro. Só que Deus, quando Ele tem um propósito na minha e na tua vida, Deus trabalha de uma forma, deixa eu usar a expressão aqui do pastor Isaías, uma forma extraordinária. Então a Bíblia vai dizer no versículo de número 2, que diz assim, que apareceu o Senhor e disse, não desças para o Egito, mas habita na terra que eu te disser. Eu não sei porque o Senhor colocou essa palavra no meu coração, mas Deus está dando uma resposta aqui para pessoas aqui esta noite. Louvado seja Deus. Então o próprio Deus, querendo fazer milagre na vida de Isaac, disse assim, não desça para a terra do Egito. E deixa eu conjecturar. O professor Nelsinho diz que toda conjectura é válida, desde que ela não vire uma heresia. Mas deixa eu conjecturar. Há um diálogo entre Deus e Isaac, que eu percebi nesse texto bíblico, que é extraordinário. Se você notar e ler o texto bíblico, dá a parecer que Deus está tentando, evangelista irmão Silvano, a convencer Isaac a ficar na terra onde Deus mandou ele ficar. A impressão que dá é que Deus está tentando convencer ele. Porque o texto vai nos dar essa ideia. E vai dizer assim, ó, primeiro ele toma a decisão de descer. Aí Deus diz assim para ele, não é para descer, não vá. Fica na terra que eu te ordenar. Aí Deus começa um diálogo com Isaac. E ele no verso 3 vai dizer assim, ó. Se você quiser colocar ali, irmã Dara. Versículo de número 3 do capítulo 26 de Gênesis. Olha o diálogo com Deus, com Isaac, dizendo assim, ó Deus tentando convencer. A minha conjectura, tá, irmãos? Parece que Deus está tentando convencer Isaac. Então Deus vai dizer assim, ó, peregrina nesta terra, que eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Dá para entender nesse texto que Deus está tentando convencer, sim ou não? É uma conjectura minha, irmãos. Parece que Deus está tentando convencer ele. E parece que dá para entender no texto que Isaac não está nem aí com isso daí. Mas por que você diz isso? Porque o texto seguinte, Deus vai fazer mais uma promessa a ele. Dizendo assim, camarada, não desça, fica tranquilo, não vá. E o versículo de número 4 diz assim, ó. Ah, você quer descer? Mas fica tranquilo, ó. Eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. E darei à tua semente todas essas terras. E a tua semente serão benditas todas as nações. Olha o diálogo entre Deus e Isaac. Mas como ele, nós, é um pouco teimoso com Deus, a gente só não vive melhor porque a gente é teimoso, irmão Júlio. Se a gente fosse um pouquinho menos teimoso, a gente vivia melhor. Aí no verso 5 parece que Deus ainda não convenceu. Conjectura minha, pelo amor de Deus, irmãos. Parece que Deus não convenceu ainda. Aí no verso 5 ele vai dizer assim, ó. Aí Deus vai dar um checkmate. Deus vai dar uma pressãozinha a Isaac. E vai dizer assim, ó. Porquanto, Isaac? A impressão que dá, irmão Jean, é que Isaac não está nem aí o que Deus está falando. Ele vai dizer assim, ó. Portanto,
Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus mandados e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. O que Deus estava tentando falar para Isaac aqui? O teu pai, camarada, me obedeceu. O teu pai obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, meus preceitos e fez o que eu falei para ele. A impressão que dá, não dá, irmã Luzia, que Deus está tentando convencer Isaac. Muitas das vezes isso acontece comigo e contigo. A gente está querendo correr para um lado, Deus está dizendo não. A gente está querendo correr para o outro e Deus está falando não. Não é por aqui, eu quero te abençoar aqui. Mas aqui, Senhor, não está dando. Aqui você planta, não cresce nada, porque está tudo seco, não dá nada. E a gente quer procurar escapes melhor. Mas em nome de Jesus, se tiver alguém aqui, fica tranquilo, porque se tu vai ficar onde Deus está te mandando, fica tranquilo que o milagre vai acontecer. Aí no verso 5, já vou encerrar. No verso 5, Deus parece que dá um checkmate em Isaac. Aí a Bíblia vai dizer assim: e assim habitou Isaac em Gerar. O homem resolveu obedecer. E isso, Gui, pelo amor de Deus, me ajuda aí, Gui. Irmão, parece que agora deu boa. E assim habitou Isaac em Gerar. Beleza, até aqui obedeceu. Sim ou não? Ele obedeceu. Por mais que Deus deu uma pressionada dele, né, Peter? Deus deu uma pressionadinha nele, ele obedeceu. Mas qual foi o tema que eu falei para vocês? Obediência mais fidelidade, ela vai gerar um milagre. Aí nota lá que há uma confusãozinha. Porque Isaac, ele vai inventar uma mentirinha, como o seu pai fez. E essa mentira vai tirar toda a bênção dele que Deus tinha para ele. Essa mentira vai causar um grande estrago, irmão Júlio, na vida de Isaac. Porque você mentir, você não está sendo fiel a Deus. Você ser fraudulento, você não está sendo fiel a Deus. E para encurtar a história aqui, para mim não envolver muito a história, que vocês conhecem, quando ele chega até Abimeleque, o rei de Gerar, ele chega com a sua esposa, chega lá e ele vai mentir. Chega lá e ele mente, dizendo que ela não é esposa dele, é irmã dele. Segundo o texto bíblico, vai dizer que ele temia ser morto por causa da esposa dele, que era uma mulher bonita. Então eu vejo o transtorno na vida de Isaac, porque ele não foi fiel. E a Bíblia vai dizer no verso 8 assim: e aconteceu que com ele estava ali muito tempo, na terra de Gerar, com Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, a sua mulher. As minhas pernas tremeu no finalzinho da tarde, quando eu estava lendo esse texto. E eu fui ver como é que era feito o palácio do rei. O palácio do rei, bem rapidamente, era feito em lugares estratégicos. O rei tinha a visão de todo o seu reinado. E através do palácio ele conseguia enxergar os inimigos vindo. Isso aqui é a escola bíblica dominical, todo mundo sabe disso. Só que certa vez, Isaac com a sua irmã, dizia a ele que estava lá, que tinha mentido. A Bíblia vai dizer que então Abimeleque olhou de uma janela e viu Isaac acariciando
a sua mulher. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor? Você pode estar fazendo tudo escondido. Você pode esconder do pastor, do corpo de obreiro, você pode esconder da igreja, você pode esconder dos seus familiares, mas o trono de Deus está em lugar estratégico. O trono de Deus, nada fica fora do alcance da visão de Deus, irmão Bourdion. Isaac achou que estava careceando de boa lá no reinado, tranquilo, porque ele mentiu, está tudo certo. Mas a Bíblia diz que o rei avistou, o rei viu. O rei viu a gambiarra dele. E quantas vezes a gente pensa que Deus não está vendo e Deus está vendo? Porque Deus tem um lugar estratégico, Deus está no céu, Ele vê todas as coisas. Eu sempre gosto de anunciar ali o Salmo 113. O salmista vai dizer: quem é como nosso Deus que habita nas alturas? Quem se curva para olhar o céu e a terra de tão grande que Ele é? Não tem como escapar da visão de Deus. O que eu e você faz, não adianta esconder. Essa é a grande realidade. Mas olha aqui, o prejuízo que ele estava trazendo. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher, né, cara? Como pois disseste que é tua irmã? E disse-lhe Isaac, porque dizia para porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: e isto, que é isso que fizeste? Facilmente te deitaria alguém deste povo com a tua mulher, e teria trazido sobre nós um grande delito. Olha Isaac, por causa de uma mentira, por causa da falta de ser fiel a Deus, ia jogar tudo por água abaixo, por causa de uma mentira. E o rei vai dizer: cara, por que você fez isso? Para que fazer isso? Ia ser um grande delito no meu reino. Aqui o rei Abimeleque, ele vai entender que o Deus de Isaac poderia trazer um grande delito ao seu reinado dele. O rei aqui sabia quem que era o Deus de Isaac. E ele vai falar essas coisas. Aí disse Abimeleque: que é isso que fizeste? Facilmente deitaria alguém? Ninguém ia deitar com tua mulher. E mandou Abimeleque e a todo o povo dizendo. Isso aqui eu acho muito lindo. O verso de número 11. Sabe por quê? Aqui nós entendemos que houve um acerto entre Isaac e o rei. E quando há um acerto de perdão, quando há um acerto de perdão, veja a bênção que é de Deus na minha vida e na tua vida, quando a gente perdoa, quando a gente pede perdão para Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós somos super-homens, que nós não erramos, nós temos as nossas limitações. Eu erro, o pastor erra, todo mundo erra, mas o que nós temos que ter é que nós temos que se perdoar, pedir perdão para Deus, pedir força para Deus para isso não acontecer, mas independente de qualquer coisa que esteja feito. E houve um acordo aqui. Porque olha o que o rei vai dizer. E mandou Abimeleque a todo o povo dizendo: qualquer que tocar neste varão ou na sua mulher, certamente morrerá. E eu quero encerrar aqui. Eu queria mais tempo, mas eu quero encerrar aqui. Voamos. Você notou que obediência mais fidelidade vai gerar um milagre? Você viu que ele obedeceu? Não é porque ele obedeceu e Deus fez a promessa para ele? Porque até aqui, nesse texto, até aqui onde nós chegamos, nada tinha acontecido. Nota, nada. Não aconteceu milagre nenhum. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Não aconteceu milagre nenhum. Agora, quando ele resolveu a obedecer, quando ele foi fiel a Deus, se arrependendo do que ele tinha feito,
Aí Deus olhou lá de cima e falou assim: agora sim, Isaac. Agora vai se cumprir a minha promessa na tua vida. Muitas vezes, irmão, você está esperando uma promessa, porque Deus já falou lá atrás, mas você não colabora com isso, para que isso aconteça. Que seja uma palavra ao teu coração aqui esta noite, para que os milagres de Deus venham acontecer na tua vida. Até aqui não aconteceu nada. Aí depois que se acertou, Isaac, depois que ele resolveu a obedecer a Deus, que parece que ele não queria, ele queria descer para o Egito, aí se convenceu de ficar, aí mentiu, aí veio o perdão, a fidelidade, ser fiel a Deus. Aí nós chegamos no verso 12, porque depois que está tudo acertado, irmão Álvaro, aí Deus coloca a mão. Deus está falando com alguém aqui fortemente, irmãos. Aí vem o verso 12, irmã Bárbara, o milagre de Deus. E o verso 12 vai dizer assim: e semeou Isaac naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Que milagre é esse? Uma terra, irmão, que não gerava nada. Era uma terra boa. Sim, por causa da sequidão, o negócio ficou ruim. Alguns estudiosos vão dizer que a terra que manava leite e mel, ela virou uma terra de pedregulho, porque você plantava e não nascia nada. Mas quando Deus está no negócio, muita gente pode ter dito para tu: aquela barbearia não vai dar nada não, porque tu saiu onde todo mundo já te conhecia. Mas se Deus mandou tu ir para lá, mano, fica tranquilo, descansa o teu coração, que vai ser 100 vezes mais do que era lá. O maior problema nosso, da nossa geração, é que a gente não está fazendo o que a Bíblia nos manda. Eu sofro com isso e você também. A nossa geração sofre por causa disso. Mas em nome de Jesus, esta noite, Deus vai derramar uma bênção extraordinária aqui na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus, se coloque de pé em nome de Jesus. Ei, eu quero profetizar assim, de olhos abertos, que nem diz os pregadores grandes aí. Eu tenho um grande, mas meu nome não está nos holofotes, mas está no livro da vida, tá bom? Eu quero profetizar que Deus vai te dar uma bênção grande esta noite. Deus vai abrir uma porta grande, porque Deus vê aquele que é obediente, que é fiel a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos fazer o clamor aqui esta noite, igual a gente sempre faz, todas as quarta-feiras. O evangelista Silvano vai estar lendo aqui alguns pedidos. E eu gostei, tem bastante pedido ali, irmão. Faz um propósito com Deus. Venha nas quarta-feiras, o pastor, ele liberou os 10 últimos minutos para a gente fazer um clamor aqui, pelo um propósito. Eu não sei qual que é o teu propósito. Às vezes o teu propósito não tem nada a ver com o meu. Mas vem e faça um propósito, escreve aqui, que a gente vai estar orando e Deus vai estar abençoando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Evangelista irmão Silvano. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus amados. Não quero cansá-los, mas nós vamos aqui ler alguns pedidos de oração. E você que tem no seu coração alguma necessidade, nesta noite você está diante do Pai, diante de Deus, e nele há poder para todas as coisas. Temos aqui um pedido de oração por Ailton, saúde. O irmão Sérgio Fischer fez uma cirurgia hoje, está